Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Liberta 2021, galera, Libertadores voltou, como a Sul-Americana voltou, e tivemos nesta semana a primeira partida das oitavas de final da Libertadores. Na Sul-Americana, temos 4 brasileiros na Sul-Americana jogaram e os 4 ganharam. Os 4 ganharam na Sul-Americana. 3 ganharam fora de casa e 1 em casa. O Bragantino, o Atlético Paranaense e o Grêmio, que tá mal, que a gente sabe que tá mal, ganhou fora de casa e o Santos ganhou em casa. Agora a gente vai fazer aquele resumo do que foi a Libertadores 2021. Primeira partida das oitavas de final. Então eu peço a você, meu amigo, que acompanha aqui o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, divulgue o nosso canal, tá? Coloque os seus comentários, que é importante. Caso você queira participar do grupo do WhatsApp do canal Resenha com Magalhães, que é o 022 99 22 022 992 54512, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Se não tiver o grupo do seu time ainda, a gente vai criar. Igual alguns a gente está criando. Chegou um amigo, torcedor do Bragantino, pô, cria o do Bragantino aí que eu vou arranjar torcedor do Bragantino. A gente criou do Bragantino e está começando a entrar aos pouquinhos alguns torcedores do Bragantino. Então, se você quiser e não tiver, a gente cria o grupo para a gente ter mais interação e até eu saber notícias do seu time para mim poder falar aqui com mais conhecimento de causa, sem ficar pegando qualquer fonte. Pega uma fonte que é o torcedor. Não existe, para mim, a melhor fonte que não seja o torcedor, até você ver o termômetro que o torcedor está tendo a visão do seu time. E se você quiser ajudar o canal a crescer, gosta do canal, gosta dos comentários, não concorda em tudo, porque não tem como concordar em tudo comigo, é óbvio. Você pode ajudar o canal aqui embaixo, você pode se tornar membro, você pode ajudar através do Pix, que é o número do WhatsApp, e quando estivermos fazendo as nossas lives, você pode ajudar através do Super Chat, beleza? Então vamos lá, galera, vamos falar aí dos jogos da Libertadores para os brasileiros. Bom, um dos jogos mais difíceis, e realmente seria um jogo bem complicado, foi do Atlético Mineiro, né? Atlético Mineiro jogando na Argentina contra o Boca Juniors. Placar de 0-0. Mas vamos lá, galera. Você pega aqui a estatística. O Boca Juniors chutou 11 vezes, 4 em direção ao gol. O Atlético Mineiro teve o domínio territorial. Chutou 6, 2 em direção ao gol. O Atlético Mineiro teve 56% de posse de bola o jogo. Ou seja, não foi um time que ficou atrás, tá? Não foi um time que atacou muito o Atlético, mas controlou o jogo. Pela estatística, a impressão que dá é que o Atlético parece que controlou um pouco o jogo. Muito passe errado, porque na Argentina não é que não tenha qualidade, mas o jogo é muito brigado. Então os caras correm muito atrás da bola para recuperar a bola. Então acaba o erro de passe dando uma subida bem normal. Falta ali 40 faltas, o Boca Juniors acabou fazendo mais faltas, cartões amarelos, 7 cartões amarelos. Jogo típico lá da Argentina. E normal, sem nutelice, raiz, jogo normal. Boca Juniors, dentro de casa, jogo normal. Pegado, querendo ganhar. E o Atlético não perde. Não perde. Só que não traz vantagem. Não tem vantagem nenhuma. É como se não tivesse jogo nenhum, né? Vem pro Brasil. Tudo em aberto. Tudo em aberto. Mas pelo que a gente vê dos números, de como se comportou o Atlético, totais chances. Tá ali a disputa de talvez de um dos favoritos ao título, já vai ficar pelo caminho. Isso para os adversários é bom. Mas
placar de 0-0 bota tudo pro Brasil. E na verdade não tem vantagem, porque se o Boca Juniors faz 1-0, ferrou. A coisa vai se complicar muito. Então, vai ser um jogo muito delicado, onde vai ter que se estudar. O Atlético vai ter que estudar muita estratégia. E talvez o Boca Juniors com um 0-0 fique mais tranquilo do que o Atlético Mineiro. Talvez o Boca Juniors com 0-0 chegue no Brasil para decidir mais tranquilo que o Atlético Mineiro, porque está jogando fora de casa. A princípio se coloca a responsabilidade no Galo. Então, eu particularmente, na Libertadores, eu não gosto do primeiro jogo empate de 0-0. Eu não gosto, eu como torcedor não gosto. Me dá uma incomodada, tá? Me dá uma incomodada, mas o Atlético Mineiro tem time. E a gente vai torcer e acredito que vai acontecer a classificação do Galo aqui no Brasil perante o Boca Juniors, já eliminando um dos favoritos. Então, 0-0. Eu, particularmente, não gosto do placar 0-0. Acho muito perigoso para você trazer para decidir em casa. Eu prefiro empate até com gols, né? Então, não perdeu. Sensacional. Mas eu acho o placar de 0-0 perigoso. Mas, se não tivesse time, tudo bem. Mas o Galo tem muito time. E a gente acredita aqui numa vitória do Atlético Mineiro aqui contra o Boca Juniors. Mas vai ser um jogo tenso. Jogo tenso tipo aquele que o goleiro do Atlético Mineiro pegou o pênalti no último minuto. Tá lembrado? Vai ser tenso, hein, Galo? Vai ser tenso. Vai ser tenso. Então vamos lá. Então, 0-0 Boca Juniors e Atlético Mineiro. O outro brasileiro que jogou, Fluminense, jogou fora de casa contra o Cerro Porteño. Eu fiz aqui o pré-jogo, eu falei, o time do Fluminense, a galera desdenha demais. Desdenha. E isso é verdade. Tá? Eu desdenha. O time do Fluminense, você olha, você não vai colocar o time do Fluminense, sinceramente, para disputar título no campeonato nenhum. Ah, não, o Fluminense vai ter uma boa colocação no Campeonato Brasileiro, mas ele não disputa o título. Ah, não, o Fluminense vai ter uma boa colocação na Libertadores. Não, a princípio era o seguinte: o Fluminense não passa nem da fase de grupos da Libertadores. Não, deixa eu ir mais longe. O Fluminense não se classifica para a Libertadores. Se classificou? Deu sorte. Não passa para as oitavas de final. Passou em primeiro. E das oitavas de final, eu acho que é o topo do Fluminense. Ganha a primeira partida fora de casa de 2-0 em cima do Cerro Porteño. Então é uma classificação muito bem encaminhada. O Fluminense é um time competitivo. Tá fazendo uma divisão muito boa, de muita experiência, com muito vigor físico. A molecada tá entendendo isso e tá correndo pros tios lá, Nenê, Fred, tá correndo pros tios, a molecada tá correndo. Não, tio, deixa que eu corro aqui. Tá correndo. Estão escutando os mais cascudos. É um time que está sendo moldado e preparado. Uma geração, se não vender, se não precisar vender, é óbvio, por uns 2, 3 anos aí com tranquilidade. Lógico, o Nenê vai acabar parando, o Fred vai acabar parando, mas estão preparando uma espinha dorsal legal o Fluminense, com competitividade. Então, o resultado do Fluminense, fora de casa, 2-0. Agora chega em casa, mais tranquilo, vai cozinhar, porque o Cerro Porteño não tem jeito, vai ter que vir para cima de qualquer maneira para fazer resultado. E isso pode facilitar ali o Caio Paulista com muita velocidade, você botar o garoto, agora me fugiu o nome dele, queria até ver aqui. Deixa eu ver até aqui, ó. Deixa eu ver se eu pego. Não é Gabriel Teixeira, não. Cadê? O Luiz Henrique, que tem muita velocidade. O Luca. Ou seja, você pega aqui, ó. O Fluminense jogou na dele. Aqui, ó. Posse de bola foi do Cerro Porteño, mas o Fluminense chutou mais,
tanto em direção ao gol quanto chute, teve menos posse de bola, mas foi o jogo que o Fluminense propôs. Esperou o Cerro Porteño, bola ficou com o Cerro Porteño, e na velocidade, no contra-ataque, Nenê Nenê e Egídio acabaram fazendo os gols. Então, grande resultado. E vamos ser bem sinceros, oitavas de final é estratégia, são jogos diferentes. O que vai importar, sinceramente, aí eu vou concordar com alguns, geralmente eu prefiro o time ganhando jogando bonito, tá? Porque pra mim você jogar bonito, ter um futebol eficiente, que não necessariamente eficiente seja bonito, mas eu prefiro, né, um futebol eficiente, futebol bonito, para você ganhar os jogos. Mas nessa fase, oitavas de final até a final, irmão, o jogar bonito, sinceramente, fica em segundo plano, tá? O que importa são os resultados e a classificação. Então, irmão, o jogar bonito no contra-ataque também vale, também vale. Então, Fluminense 2, Cerro Porteño 0. O grande resultado do Fluminense está bem encaminhado. São Paulo 1, Racing 1. Esse empate de 1-1 do São Paulo, para mim, é ruim. Tá? Tipo, igual eu falei do Boca Juniors e Atlético Mineiro. Se o empate fosse 1-1, o Atlético Mineiro tivesse feito um gol lá, tivesse empatado, eu teria gostado mais do que o empate de 0-0, porque seria uma vantagem para o Atlético Mineiro aqui. Eu, como torcedor, me sentiria mais confortável. Já o São Paulo empatou em casa com o Racing de 1-1. Então ele tomou um gol em casa. O jogo é lá. E o São Paulo, assim, tá tentando se recuperar, tá? Tá tentando recuperar. Começou o Campeonato Brasileiro muito mal. Tá tentando se recuperar, mas empata em casa. Vai decidir lá. É impossível? Não. Não é impossível. O Racing não é impossível. Mas é um time muito do chato. É um time muito do chato. Um time muito do chato. Se fosse o São Paulo do Campeonato Paulista, eu falava não, bicho. Levo fé piamente no São Paulo vai se classificar. Mas aquele São Paulo do Campeonato Paulista foi embora. Deram o gás todo lá e esqueceram que tinha o restante do ano. Jogo complicado. Até agora, pra mim, Atlético Mineiro, totais condições de se classificar. Fluminense, bem encaminhado. Até agora, do São Paulo vai ser a classificação mais complicada que vai ter. Lá contra o Racing, vai ser uma classificação muito complicada. Não perdeu, beleza, não perdeu, menos mal. Mas o jogo em si e o placar, na minha visão, favorece ao Racing. Você pega aqui a estatística. 60% de posse de bola aqui no Brasil do Racing. Na boa, não pode. Não pode. Você tem que mandar aqui. Você tem que mandar. Você tem que propor. O Racing chutou 9 vezes, 3 em direção ao gol. O São Paulo chutou 11, 4 em direção ao gol. Só que a posse de bola foi do Racing. O que o Racing fez com o São Paulo, o Atlético Mineiro fez com o Boca Juniors lá. Mais ou menos comparando. Mais ou menos comparando. Então, o que eu falei. Precisão no passe. Abaixo de 80%. É ruim. Mas é jogo pegado. É com a Argentina. Com a Argentina o jogo é sempre muito pegado. Então, 1-1, não perdeu. Mas eu particularmente, empatar em casa, já que é para empatar em casa, empate de 0-0. Fora de casa, seria bom empatar com gols. Então, para mim, era melhor o Atlético ter empatado com gols. E o São Paulo ter empatado em casa em 0-0. Mas aconteceu. É impossível do São Paulo? Não. Mas não vejo o São Paulo com favoritismo de classificação igual o Atlético Mineiro e Fluminense. Vai ser uma parada indigesta. Penso eu que vai ser a classificação mais difícil dos brasileiros, vai ser a do São Paulo.
O jogo do Atlético Mineiro é muito difícil? É, mas vai jogar em casa e tem time para ganhar do Boca aqui no Japão. Tá? O Fluminense tem a vantagem de 2-0. O São Paulo é mais complicado, até pelo futebol que o São Paulo não vem apresentando. Mas empatou e a sorte está lançada. Semana que vem vamos ver quem passa, São Paulo ou Racing. Tivemos o campeão da Libertadores, Palmeiras, jogando fora de casa, ganhando de 1-0. Palmeiras devagar e sempre. De vez em quando a torcida do Palmeiras reclama demais. Ganhou da Universidade Católica de 1-0. Mais ou menos igual ao Fluminense. A posse de bola foi do adversário. Lá a Universidade Católica teve 60% de posse de bola. Chutou mais. Mas o gol foi do Palmeiras. O Palmeiras chutou 5 vezes. 2 só em direção ao gol. E a bola acabou entrando. Qual é o nome disso? Eficiência. Eficiência. Jogou para classificação. É o que eu falei do Fluminense, irmão. Se o seu time consegue controlar o jogo fora de casa com a posse de bola igual o Atlético Mineiro fez, beleza. Beleza. Agora, se não consegue, se o treinador acha que não vai dar, prefere jogar um pouco mais atrás, dando a bola para o adversário, sofrendo até um pouquinho menos, estratégia, irmão. Estratégia. Oitavas, quartas, o que vale é a vitória. Você ganhou uma, empatou a outra, você se classificou. Então, o Palmeiras, lógico, não está classificado. A gente já viu o Palmeiras se ferrar em casa. Ganhar fora e se ferrar em casa. Acho que foi contra o Defensa e Justiça, se não estiver enganado. Acho que foi isso. Acho que foi contra isso. Ganhou Defesa e Justiça lá, chegou em casa, acabou não ganhando o título. Isso acontece. Mas o momento é outro. Pegando experiência, é o campeão da Libertadores e ganhou de 1-0. Agora traz o jogo aqui para casa, aqui para o Brasil. Óbvio, se o Universidade não se expor, não for para frente, o Palmeiras vai manter o 0-0 e vai se classificar. É um placar mínimo? É um placar mínimo. Mas é uma vantagem. Palmeiras vai sentar em cima da vantagem? Não pode, porque senão vai ser eliminado. Mas vai começar 0-0. Olhando, esperando a ver o que a Universidade vai fazer, tentando fazer o seu gol, mas tentando jogar em bloco sem a necessidade de correria. Tem uma estratégia muito menos dolorosa do que a do adversário. O adversário tem que ter a estratégia de pelo menos fazer um gol. O do Palmeiras não. Se continuar o placar que iniciou o jogo 0-0, o Palmeiras está classificado. Mas foi um grande resultado do Palmeiras. Ganhar fora de casa é sempre um grande resultado. Valeu, comemorou. Próximo jogo. Começa 0-0. Vamos jogar. Não vamos tomar gol e vamos tentar fazer um. No final, ver. Grande resultado do Palmeiras, grande resultado do Palmeiras. Parabéns ao Palmeiras pelo resultado. Aí tivemos o Palmeiras, o Flamengo, igual o Palmeiras, ganhou fora de casa o Defesa e Justiça. O Defesa e Justiça é um time perigoso. Perigoso. O Defesa e Justiça massacrou, botou o Flamengo na grade. Vi alguns comentários. Foi um dos piores jogos que eu vi do Flamengo. Estreia do Renato Gaúcho. Eu fiz um vídeo aqui falando não sobre o jogo, mas sobre a expectativa, sobre as primeiras impressões que você tem do Renato. O que você pode esperar do Renato. Bom, o que eu disse eu vou repetir. E vou repetir, seja qualquer treinador. Se o treinador do Flamengo fosse o Jorge Jesus hoje, o Flamengo não ia fazer o que fez em 2019. O que o Flamengo fez em 2019 não vai acontecer mais. Esquece, não acontece. Você, meu amigo torcedor do Flamengo, não caia na lorota de alguns canais de YouTube que cobrem o Flamengo. Você vai perguntar, Magalhães, quem é então o canal que você vê do Flamengo, que você sente mais firmeza? Irmão, eu vou dizer, eu não conheço o cara, não conheço, mas o cara me passa credibilidade.
Posso estar completamente errado? Posso. Mas o cara me passa credibilidade. É o Rafa Melo. O canal do Rafa Melo, eu acompanho. O cara me passa credibilidade. O restante, eu não confio. Até porque o Rafa Melo me passa a impressão de que ele é torcedor, mas ele passa a informação. Ele tem a opinião dele? Tem, mas ele não ofende ninguém. Ele não ofende. Ele passa a informação. Tem o ponto de vista dele, mas ele não te induz. Ele não força. Ele não ofende. É muito diferente do Choque. De vez em quando, do Flazoeiro, que se perde também um pouquinho. É um bom. Ele é bom, mas ele se perde também. O Paparazzo se perde também, porque eles têm uma influência lá dentro do Flamengo muito grande. Muito grande. Tem um outro canal também, de um outro rapaz, que é... Eu até escutava muito ele na rádio, eu não sei se é a Rádio Globo ou Rádio Tupi, que depois eu vou dar uma olhada mais, escutar mais, para ver se ele também não é político. Mas tem alguns canais que fazem mal ao Flamengo. Tem alguns canais grandes que fazem mal ao Flamengo. Eu quero saber alguma coisa do Flamengo, eu estou escutando o Rafa Melo, tá? Por enquanto, ele ainda não me decepcionou. Se me decepcionar igual os outros, eu também paro de ver, tá? Então, torcida do Flamengo, irmão, 2019 acabou. Nem se o Jorge Jesus chegasse aqui, seria 2019, tá? Esse Flamengo, o que mais importou pro Flamengo foi o resultado, 1-0. Tá garantido? Não. A classificação do Flamengo é tão difícil quanto a do São Paulo. Por quê? Porque o Flamengo não tá jogando nada. O esquema do Renato não tem nada a ver com o do Jorge Jesus e nada a ver com o do Rogério Ceni. Meu amigo torcedor do Flamengo, se você acha que o Renato vai fazer aquela marcação alta lá em cima que o Jorge Jesus e o Rogério Ceni fazia, esquece, ele não vai fazer. Tá? Não é o esquema dele. Se você acha que o Flamengo vai ter mais posse de bola que todo mundo em qualquer lugar, esquece, não é o Renato. Então o Flamengo, muitos dos jogos, não vai ter mais a posse de bola. Não vai ter, esquece de posse de bola. Você vai ver alguns jogadores cair de rendimento por causa do esquema do Renato, que ele vai matar alguns jogadores, eu estou falando aqui desde o início. O Everton Ribeiro vai ter que se reinventar. Só que eu acho muito difícil. Daqui a pouco ele vai barrar o Everton Ribeiro. Vai ter que ter muito papo, muita conversa, para o Renato Gaúcho não perder o elenco. Por quê? Alguns medalhões de 2019 vão perder espaço com o Renato. Porque o esquema é outro. Vai sacrificar alguns jogadores. O Renato vai perder, na minha visão, a melhor qualidade de alguns jogadores por causa do seu esquema. Porque eu não acredito que o Renato vai mudar o esquema por causa dos dois jogadores. Tá? Vai dar certo? O torcedor espera que sim. Mas eu tenho um pé atrás. Porque os jogadores se sentiam confortáveis com o esquema do Rogério. Porque era parecido com o do Rogério. Era parecido com o do Jorge Jesus. O do Renato não. O Renato vai mudar. O que está acontecendo no Flamengo agora aconteceu com o Domi. Que ele mudou o formato. O Flamengo não se adaptou. O Renato vai mudar o formato também. Será que vai se adaptar? A gente não sabe. Não tem a menor ideia. Talvez para se adaptar, ele vai ter que mudar as peças. O Flamengo vai ter que dar peças para ele. Igual parece aí o Kennedy, o Thiago Mendes. Jogadores com outras características para o esquema dele. O Thiago Mendes e o Kennedy têm as características para o esquema dele. O Michel é uma característica do esquema dele. O Bruno Henrique já não é. Então, mas o resultado foi fantástico. Mas a gente já viu o Defesa e Justiça perder para o Palmeiras em casa e ser campeão aqui no Brasil. Vamos ver o futebol se dá uma melhorada. Agora, se você acha que o Renato Gaúcho vai implantar posse de bola, marcação alta, irmão, daqui a um mês você vai estar pedindo o Renato Gaúcho fora. É outra situação. Deixa o cara trabalhar. Mas o resultado do Flamengo foi espetacular. E o último jogo foi Inter e Olímpia. Internacional que não vem bem também, não vem bem. Acabou empatando fora de casa com o Olímpia. É o mesmo caso do Atlético Mineiro. Teve mais posse de bola, controlou um pouquinho mais o jogo, chutou também, deu 11 chutes, 3 em direção ao gol, o Olímpia chutou mais, mesmo em casa, mas o Inter teve mais a posse de bola. O resultado de 0-0 é ruim? É a mesma coisa que eu falei do Atlético Mineiro.
Eu prefiro o resultado fora de casa se for empate, empate com gols. Que é a mesma coisa. Porque você traz o 0 a 0, tá tudo igual. O adversário mete um gol, que pode acontecer, e, irmão, vira um barata voa. Vira um barata voa. Mas não perdeu. Não perdeu. Traz pra cá a sua classificação, a vantagem de jogar em casa, mas é um jogo bem parelho, irmão. É um jogo bem parelho, bem parelho. Olha os erros. O Olímpia teve menos de 70% de precisão no passe. O Inter teve também muitos erros de passe. Ou seja, você vê que a maioria dos times erraram muitos passes. Por quê? Porque o jogo foi muito pegado. Jogo muito pegado. 0 a 0, olhando por esse lado, é melhor do que a derrota. É óbvio. É melhor você empatar de 0 a 0 do que você perder. Isso tanto pro Galo quanto pro Internacional. Mas eu acho o placar de 0 a 0 fora perigoso. Perigoso. Porque a estratégia de quem vai jogar em casa fica naquele aí. Seguro um pouco, vou pra frente, corro o risco de tomar o gol. Então tem que ter uma maior cautela. O empate de 1 a 1 não. Acaba obrigando um pouquinho mais o adversário a sair. Porque você já fez placar de 1 a 1, então acaba ficando exatamente meio a meio para você. O meio a meio do 0 a 0 para mim é muito arriscado, tá? É muito arriscado. Então, foi um bom placar, 0 a 0, não perdeu? Mas para mim, 0 a 0 é um empate perigoso para você decidir em casa. Então, com isso, o Internacional também, igual o São Paulo, não vem praticando um grande futebol. Tá melhorando, né? O futebol internacional tá melhorando, mas não é um futebol que tá agradando. Na verdade, eu acho que dos times que estão aqui, não tem ninguém fazendo um grande futebol. Um grande futebol. O melhor resultado foi do Fluminense, de 2 a 0. Mas vamos lá. De novo, na Sul-Americana, nenhum brasileiro perdeu. Nenhum brasileiro perdeu na Sul-Americana. Os 4 ganharam. E na Libertadores, tivemos Atlético empatando, São Paulo empatando e Internacional empatando. Tivemos Flamengo ganhando, Palmeiras ganhando e Fluminense ganhando. 6 brasileiros, 3 empates e 3 vitórias. Nos campeonatos internacionais, o Brasil não sabe o que é derrota nas oitavas de final. Sensacional. Parabéns, brasileiros. Esperamos que todos da Sul-Americana passem para as quartas e todos da Libertadores passem, porque tem condição, porque estão em vantagem. Com exceção do São Paulo. Com exceção do São Paulo, que eu acho que é o único que não está em vantagem. Está em desvantagem, porque vai jogar lá e empatou de 1 a 1 em casa. Vamos ver o que acontece, vamos torcer e que os brasileiros se deem bem. Um grande abraço, até mais, fui!